Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes, hoje com uma convidada muito especial, a doutora Charliana Aragão Damasceno, farmacêutica bioquímica, doutora em biologia de agentes infecciosos e parasitários. E nós iremos falar sobre a doença de Chagas, muita coisa importante para nós falarmos. Seja bem-vinda, querida doutora Charliana. Eu que agradeço, Vanderlei, pelo convite. É importante, né, espaços como esse para a gente falar um pouco sobre doenças tão importantes para a nossa região. Com certeza. Para a gente começar, como dizia um professor meu lá em Salvador, vamos começar do começo para uma questão de princípio. A doença de Chagas ela é considerada um problema de saúde pública, especialmente na região norte. Por que é que ela é considerada assim? É uma doença determinada socialmente, né? Determinantes sociais de saúde estão envolvidos, né, no que a gente chama também doenças negligenciadas. Mas é importante a gente destacar o que é, né? Sim. Então, é uma doença infecciosa, né? Que é causada por um protozoário, na verdade a gente chama parasita, né? Que é o Trypanosoma cruzi. É uma doença conhecida também como tripanossomíase americana e que nesse processo aí de contaminação, ela se origina em mamíferos silvestres, só que obviamente pela penetração do homem nos espaços de floresta. Sempre o ser humano, né? Sempre o ser humano, né? Trazendo para próximo de si e também pela adaptação do inseto, que a gente conhece como barbeiro, chupão, que é uma infinidade, são várias espécies, tá, desse inseto que são responsáveis por transmissão, sendo alguns os principais, e que também contamina não só o homem, trouxe para contaminar só o homem, mas também animais do peridomicílio, como por exemplo cachorro, gato. Então assim, é uma doença que veio da floresta através, né, dos reservatórios naturais, que são gambás, tatus. É por isso que a gente chama de uma antropozoonose, justamente porque ela veio desse ambiente, envolve um transmissor, um vetor que transmite a doença. A partir da invasão do ser humano ao ambiente deles, né? Exato. Tá certo. Muitas pessoas ainda associam a doença ao barbeiro, né? Sim. Agora a gente sabe, já tocou nessa questão, que existem outras formas de transmissão. E quais são as principais formas de transmissão? Nós temos duas formas de transmissão principais, mas eu vou falar de outras também, né? As principais, epidemiologicamente, são a vetorial, que é através do barbeiro, basicamente das fezes dele. Então, quando ele pica a pessoa para fazer, né, a retirada do sangue, a gente chama reparto sanguíneo, né, em que ele vai se alimentar, ele faz as fezes e por essa solução de continuidade, ou seja, por esse local em que houve a picada, as formas infectantes elas vão entrar então no corpo humano ou então pela coçadura, né, que leva naquela região. Tá? Essa é a vetorial. E nós temos a oral. Como é que acontece com a oral? Também é através da fezes do barbeiro. Só que agora não é o barbeiro picando a pessoa e fazendo as fezes ali e levando aquele ponto de inoculação. E sim o barbeiro que é triturado no meio do alimento. Quer seja, por exemplo, uma moenda de cana-de-açúcar, na nossa região aqui o açaí, nas batedeiras de açaí. E não só o açaí também, mas também a abacaba, que é um dos alimentos, né? Quando a gente entra naquele momento de entre-safra, o açaí diminui, mas entra a abacaba. Então são os dois alimentos muito usados na região amazônica, principalmente aqui na região norte e no Amazonas, que tem sido a principal causa de infecção nas pessoas. Coisa séria. Agora entra uma questão muito importante, porque eu conheço pessoas que até trabalham na área de saúde, inclusive, e que dizem que não tomam açaí de jeito nenhum. Por medo, né? Por medo da contaminação. Aí a questão é a seguinte: como é que a gente separa, a gente diferencia esse risco que é real do exagero? É importante nós entendermos que qualquer processamento de alimento tem que resguardar critérios que são monitorados pela vigilância sanitária de cada, né, cidade. Então, eu sou uma cametaense. Ah, né? é? Sou cametaense, gosto muito do açaí. Terra boa, Cametá. Isso.
faço uso do açaí, mas eu tomo cuidado, né? E eu sou uma profissional da área que trabalha com agentes infecciosos e parasitários. Mas a gente não pode entrar nessa noia de não deixar de comer aquilo que a gente gosta. O que é o mais importante? É nós escolhermos locais em que a gente vai adquirir o nosso açaí, a nossa abacaba, que tenha o selo, né, da vigilância, que seja considerado o açaí bom, né, que é o selo da vigilância sanitária, para poder você fazer o uso. Ou seja, que faça a limpeza dos grãos, que faça o branqueamento e que tenha um açaí de qualidade. Porque o congelamento, ele não elimina a forma infectante, né? Então, assim, se você deixar 4 horas, 24 horas, 72, 48 horas, não vai matar para você descongelar, porque os estudos mostram que há ainda viabilidade. Então, é o alimento feito processo correto. Você tocou numa questão aí, doutora, que para quem tem medo é meio complicado. Que você falou de locais apropriados, que a própria vigilância sanitária deu ok, mas como é que o consumidor normal, que não... Como é que ele consegue, de fato, diferenciar? Porque nós estamos, você sabe muito bem disso, nós vivemos situações que são terríveis. Por exemplo, desde coisas simples, como o próprio açaí adulterado. Eu tenho um problema terrível que até lá em casa o pessoal disse que quer saber se o açaí é bom, dá para o Vanderlei. Se ele passar mal é porque não presta. Todo açaí que eu tomo que tem algum problema, eu passo mal, entendeu? E eu procuro fazer isso, comprar de lugares que sejam realmente, pelo menos dizem que são. Tem mais alguma coisa que possa ser feita? Algum macete aí da profissional para poder eu me livrar desse mal-estar que eu tenho sempre? Pois é, infelizmente a gente precisa ter essa relação com aquele comerciário que a gente cria um vínculo e sabe da qualidade do produto, porque você é um agente que você não consegue visualizar, ele não vai causar uma alteração visível no alimento. Então, assim, não existe uma forma de eu separar o joio do trigo aí, não existe. Então, é mais uma questão realmente de zerar os riscos não tem. Não tem, porque se foi feito, né, na cadeia de produção erros, vai contaminar as pessoas. E diferente de outras doenças, não existe sazonalidade, porque todo o tempo a gente tem açaí. Ou na entre-safra, ou na safra, todo o tempo o paraense, ele toma açaí. Então, realmente, é uma ação da vigilância sanitária que tem que ser contínua, ativa, né, cada município, e também dos estabelecimentos terem essa boa conduta, digamos assim. E o relacionamento, eu acho que tem que ter com aquele que eu só compro açaí de um lugar só. Né? Não vou fazer a propaganda, mas só compro de um lugar, porque eu sei da qualidade e do empenho do trabalho. Como a gente faz com combustível de carro, né? Eu só coloco praticamente em um posto de gasolina só. Pois é mais ou menos o raciocínio. Porque eu já tive terríveis experiências em outras situações. Ainda assim, um pouco que talvez eu esteja sendo redundante, mas só para as pessoas entenderem, existe assim algum período do ano ou alguma situação específica em que aumenta a incidência da transmissão? Não existe, porque assim, as doenças infecciosas, umas estão relacionadas a sazonalidades e outras não, elas acontecem a todo tempo. Então a gente pode ver, por exemplo, se você for pegar a história de surtos que tiveram aqui, Ananindeua, não é um período fixo, único, né? Então, assim, obviamente, quando tem a lei da oferta e da procura muito maior, isso pode acontecer porque eu tenho mais produtos, né? Então, aonde eu minimizo? Vamos dizer que vem um barbeiro no meio lá do cesto, né, do açaí que é comercializado lá no Ver o Peso. Se a pessoa que vai produzir o açaí para venda não tiver o cuidado de fazer a limpeza, o branqueamento, todas as etapas, vai infectar, né? Agora, vamos dizer que tem um barbeiro lá e ela fez todo o processo, não vai ter infecção, porque realmente os estudos mostram que o branqueamento ele é seguro, ele realmente elimina a presença da forma infectante
do Trypanosoma cruzi no alimento. E como eu já disse, né, o congelamento não resolve. Se está contaminado, mesmo que você descongele, os estudos mostram que há potencial de contaminação. Então, quer dizer, resumindo tudo... Sempre vigilante. Sempre vigilante e de olho no profissional, no comerciante que trabalha com... Exato, com a venda do açaí. Com a venda do açaí. Não comprar em qualquer lugar... Não, porque tem gente que gosta muito de açaí, então se desesperar, eu quero açaí, vai em qualquer lugar, não. Você tem o viciado no açaí. Aí nesse momento eu digo, melhor você não tomar naquele dia, né? Deixar para tomar depois, porque você não sabe a procedência realmente daquele açaí naquele lugar. É viciado, Lourinha, açaí também? Era. Tive que parar. Parou, né? Isso, tá certo. Eu gosto de açaí. E quais são, Charliana, vou chamá-la assim também, Tá. Os principais sintomas, sinais, sintomas da doença? E por que é que tantas vezes ela passa assim despercebida? Tá. Nós temos grupos de sintomas relacionados com as fases da infecção, uma fase aguda e uma fase crônica. A fase aguda, que é essa que você fala, que muitas das vezes ela parece inaparente, ou seja, a pessoa infectou, mas ela não associa aquela febrícula, aquela dor muscular como se fosse uma infecção por doença de Chagas, né? O que é a infecção aguda? Os sinais e sintomas da fase aguda são aqueles que logo após a contaminação começam a aparecer, que são febres que são persistentes mais de 7 dias, dores articulares e musculares a pessoa apresenta, dores de cabeça, que a gente chama de meningoencefalite. E um dos grandes problemas são as endocardites, ou seja, a inflamação do tecido do coração. As arritmias, começa a ter arritmia, tá? Porque é importante a gente dizer que a doença de Chagas ela é uma infecção do sangue e dos tecidos, ou seja, a forma infectante ela vai estar circulando na nossa circulação sistêmica e depois ela vai para órgãos importantes. Já a fase aguda, a fase crônica, que é uma fase mais posterior, a pessoa vai desenvolver também insuficiência cardíaca, né? E tudo isso está relacionado à resposta imunológica, tá? Que vai levar à perda de função. Por quê? Porque se eu estou infectado, meu organismo vai tentar eliminar. E quando essa ativação do sistema imune ela é contínua, essa tentativa de eliminar é contínua, ela pode levar à lesão tecidual. E aí o que acontece na fase crônica? O famoso coração grande, pela insuficiência cardíaca que ele gera. Os megas, o que são os megas? Megaesôfago, megacólon, porque o agente infeccioso ele tem tendência para essas regiões, ele infecta e aí vai perder a atividade. Então, imagine um esôfago imenso que perde a sua função, a pessoa começa a ter dificuldade de deglutir, ela começa a ter entalos, né, que a gente chama, que é se entalar com as coisas. Isso já acende um alerta. Significa que não está fazendo a movimentação ideal do sistema gastrointestinal, né? Sim. E o do intestino, que é o megacólon, que vai atingir a porção final e início do reto, a pessoa vai ter dificuldade de defecar, levando à produção de que a gente chama de fecalomas, né? E que para os dois, tanto problema no esôfago quanto no cólon, vai ser um tratamento a partir de cirurgias também. Porque não tem como voltar o normal se não fizer uma intervenção. Meu Deus. Existe uma pesquisa que fala com relação à contaminação, na verdade, os pacientes que vão a óbito, uma porcentagem, sim? Sim. O que acontece? Nós temos uma letalidade muito alta quando existe uma alta infectividade, uma alta taxa de virulência de infecção. Ou seja, é a quantidade, apesar de não ser vírus, é um protozoário, mas a gente usa essa expressão. Então, quando a gente recebe, por exemplo, numa tigela de açaí, né, sei lá, no litro de açaí que me foi vendido, a quantidade naquela batida de, sei lá, tinha 3 insetos, né, que tinha uma quantidade enorme do Trypanosoma. Então, naquele pouco de açaí que eu vou tomar, que se tiver muito agente, né, o agente infeccioso, ou seja, a quantidade que entrou dentro de mim vai levar também, obviamente, a uma resposta muito mais grave do meu organismo e uma letalidade maior, principalmente nas fases agudas, ou seja, logo após a contaminação, graves, como a gente viu os casos de ananindeua, né?
que as pessoas tomaram açaí e ali na média de 3 dias começaram a apresentar sinais e sintomas respiratórios, né, problemas cardíacos e que levaram muito a óbito. Se eu não me engano, foram 4 ou 5 óbitos que houveram nesse surto que aconteceu. Então, a maior letalidade, ela está nessa fase. Claro que na fase crônica também vai levar letalidade se a pessoa não for diagnosticada, que é a pessoa que fica cronicamente e descobre lá adiante que está com uma insuficiência cardíaca, né, muito grave. Então, assim, tanto na fase aguda quanto na fase crônica, pode levar, existe altas taxas de letalidade, sim. É algo gravíssimo, né? Sim, principalmente por conta da quantidade que foi ingerida. E o que muda na vida do paciente, sobretudo, tanto aqueles que estão no início ou como nessa fase crônica? Tá. O que é que isso muda? O que é que essa doença muda na vida dele? Como eu disse, né, o paciente ele começa a sentir fraqueza, por exemplo, na fase aguda, né? Quem sente? Porque a maioria, como eu disse, são assintomáticos. Eles vão passar, não vão saber por que essa primeira fase, tranquila, que é o que causa, que a maioria, que faz com que a coisa fique mais grave ainda. Exato, é a maioria. A minoria é aquela fase grave que eu falei, quer dizer, dentro da fase grave vai ter mais alta letalidade, mas a gente tem que entender que não é a mais frequente. Então, quem é que evolui mais é o crônico, né? O paciente crônico. Então, o que vai mudar na vida desse paciente? É um paciente que vai ficar mais cansado, é um paciente que vai ter, né, por causa do acometimento cardiológico, é um paciente que vai levar futuramente a não conseguir fazer o seu, por exemplo, as pessoas no interior, né, que vivem do açaí e que se não tomar o cuidado são infectadas e ficam cronicamente. E aí aquilo, obviamente, vai impactar o quê? No trabalho da pessoa, porque o coração é importante para a nossa vitalidade, a nossa atividade. Então, imagine uma pessoa que não consegue comer, que não consegue defecar e que está com o coração grande. E mexeu com a questão do coração, faz com que você perca força, Exato. disposição. Disposição. Vai subir uma escada, já sente muito. Exato. Né? Negócio sério. Eu tenho uma pergunta aqui com relação a diagnósticos. Tratamento, a gente vai entrar nesse campo aqui. Como é que é feito o diagnóstico? Se a população tem acesso fácil aos médicos, qual o caminho que ela trilha? Mas isso a gente vai perguntar, deixar no ar essa pergunta para o próximo bloco. Eu estou falando com a doutora Charliana Aragão Damasceno. Ela é farmacêutica bioquímica, também doutora em biologia de agentes infecciosos e parasitários. Aguenta aí que a gente já volta. Da gente dá pra sentir, tem pimenta, tem amor, é de se divertir. Lá na cozinha ou no churrasco do quintal, eita alimentos, é sabor sem igual. Eita, eita, que sabor gostoso. Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita alimentos, o melhor sabor do Brasil. Do tucupi a pimentinha especial, tem sabor que conquista até o nacional. É tradição, é calor, é paixão no paladar. Eita alimentos, é pra te conquistar. Eita, eita, que sabor gostoso. Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita alimentos, o melhor sabor do Brasil. De volta com o seu programa Diálogos com Vanderlei Nunes, trazendo hoje a doutora Charliana Aragão Damasceno, farmacêutica bioquímica, doutora em biologia de agentes infecciosos e parasitários, para você que não chegou agora, né?
Nós estamos falando sobre doença de Chagas e, nesse momento, falaremos sobre diagnóstico, tratamento e prevenção dessa doença, que ainda é mais grave do que eu imaginava, tá? E que é importante não para que você tenha terror, tenha medo, mas que você aprenda a se prevenir, ter muito cuidado, porque depois vem as consequências, ok? Por falar nisso, é uma doença silenciosa, muitas vezes ela só aparece mesmo quando já está bem avançada, você começa a sentir os efeitos dela, por isso a importância do diagnóstico. E eu quero justamente falar sobre isso agora, perguntar para a doutora Charliana como é que é o diagnóstico da doença e se a população tem acesso fácil a esse exame, sobretudo aqui no estado do Pará. É importante a gente entender que, dependendo, por exemplo, se é uma fase aguda que a pessoa está sentindo e relacionou ao consumo do açaí, obviamente ela vai procurar um pronto atendimento para ser mais rápido. Então é importante, né, ela poder falar o que ela está sentindo e a situação epidemiológica que ela foi inserida. Por quê? O diagnóstico vai ser feito através de 2 exames básicos, que é o exame direto, que a gente chama, que a gente vai tirar umas gotinhas da amostra de sangue da paciente, levar no microscópio para observar, né? Então a gente tem o exame a fresco direto e também o corado. Além desses, nós temos a sorologia, tá? Que é um exame imunológico que vai detectar anticorpos do tipo IgM e IgG. Esses exames aí, quanto tempo eles dão resultado? Dependendo de onde você procura, por exemplo, se você for na atenção primária, que é numa UBS, você não vai ter um laboratório lá, mas você vai contar a história, vai ser solicitado, vai se pedir urgência e vai para o laboratório. É porque quem está geralmente doente e que vai procurar já está sentindo sintomas, Isso, né? no caso do sintomático, né? No caso do sintomático, ele procura o pronto atendimento nos pronto Que eu atendimentos. acho que é a maioria, né? Porque Exato. brasileiro é assim, é só procura a polícia quando já arrombaram a porta da casa dele. Mas acontece, por exemplo, no caso das grávidas que vão para o pré-natal, elas vão lá naquele primeiro momento e fazem uma triagem. A partir de lá, muitas das vezes, elas não sabem que elas têm. E elas estão numa fase crônica. Então, assim, a gente tem que entender que a maioria dos casos, elas não são aparentes os sinais e sintomas. A cronicidade é mais comum do que os agudos, tá? Agora, quando eles estão presentes, obviamente a pessoa vai procurar, assim como aquele surto que teve, procurar o pronto atendimento. E lá tem laboratório onde vai ser solicitado os exames para trazer o retorno, né, da informação. Por isso que para a mulher é importante, essa grávida, que ela faça todo o pré-natal, todo o acompanhamento, sim, né? Sim. Muito bem. E o tratamento, existe cura? Existe cura, e aí a gente precisa diferenciar também novamente na fase aguda e a fase crônica, né? Quando ela é diagnosticada na fase aguda, a chance de cura é elevadíssima. No entanto, na fase crônica, a chance de cura ela vai diminuir para 8%, né? Principalmente na crônica tardia, né? Mas ela fica em torno de 60% se o paciente está naquela cronicidade inicial, o início da cronicidade, né? E pacientes jovens aumenta para 60% de cura. Quais são os sintomas dessa cronicidade? Justamente aquelas que eu falei, arritmias, um cansaço maior porque o coração já vai apresentar uma insuficiência. São várias alterações em nível de coração, tá? A pessoa vai ter entalos, engasgo, não consegue comer porque vai ter um megaesôfago, vai ter prisão de ventre muito frequente. E aí, nesse caso, vai mais ou menos para 8%? Quando é muito tardia, porque nós temos a fase crônica, a tardia e a recente. Ou seja... Essa daí ainda não é a tardia? Não, a tardia é quando a pessoa já apresenta esses megacolos. Mas existe, por exemplo, o momento da crônica recente, que é aquela em que o paciente não detectou sinais e sintomas recentes, logo após a infecção, mas por algum motivo ele procura, faz uma triagem, porque ele está naquele ambiente, e é detectado ainda no início. Então, ainda não houve aquelas alterações gravíssimas. E aí a pessoa... Aumenta para 60%. A chance a possibilidade de cura. Principalmente pessoas mais jovens, né? E nós temos a medicação no SUS, tá? Então, a pessoa tem acesso gratuito à medicação pelo SUS. E em que caso aí o tratamento... existe uma janela ideal para tratar? Sim, seria na fase aguda, que tem a taxa de cura elevadíssima.
Porque o que acontece nessa fase? O protozoário ainda ele não invadiu a ponto de, né, levar as lesões importantes nos órgãos periféricos. Então ele está em nível de circulação, também está em tecidos, mas ainda não deu tempo de fazer o estrago que eu digo, né? Que é a perda de função dos tecidos onde ele tem essa preferência. Então seria na fase aguda. Sim, nós falamos um pouquinho já sobre a questão da gravidez, né? Qual o risco da doença durante a gestação? E uma pergunta que é importante, ela pode ser transmitida para o bebê? Sim, a doença de Chagas, ela é um recorte muito importante na saúde materno-fetal. Porque muitos de nós sabemos e conhecemos como causando doença em nós adultos, né, sem envolver uma situação, uma fase de gestação. Então, quando a mulher está infectada, tá? Ela precisa fazer o pré-natal porque a chance dela transmitir via circulação placentária, ou seja, passa do sangue da mãe para o sangue do bebê, né, pelo fluxo ali do cordão, né, pela perfusão transplacentária, porque a criança é alimentada pela mãe. Agora temos que esclarecer 2 pontos importantes, tá? As medicações que estão disponíveis no SUS, né, que é o benznidazol e o nifurtimox, tá? Eles não são indicados para que seja feito o tratamento durante a gestação, tá? Mas caso a mulher esteja naquela fase aguda, que está sentindo taquicardia, dores, febre, sintomática, o médico ele vai avaliar, né? Porque a chance de transmitir e de morte é grande, então vai tratar a gestante numa relação custo-benefício. Agora, se a mulher está numa fase leve a moderada, tá? Vai se deixar para fazer o tratamento da mulher após os 6 meses da amamentação, tá? Sim. E aí você me pergunta, e a criança nisso, como é que fica? Bem, pelo fato de fazer o rastreio adequado durante o pré-natal, né? Essa mulher, obviamente o médico já sabe que aquela mulher tem doença de Chagas. Então, se faz o encaminhamento lá na maternidade, sabendo que essa mulher é uma mulher, que essa criança é uma criança exposta à doença de Chagas, porque a mãe está infectada, vai ser feito o tratamento nessa criança. Sim. E se o tratamento foi feito imediato na maternidade, a cura nessa criança é elevadíssima também. Então, existe o manejo, o tratamento, como resolver, né? Só precisamos diferenciar o momento que se vai fazer o tratamento nessa grávida, tá? Mas nos casos agudos graves. Se ela tiver no agudo, né, moderado ou crônico, leve, sem sinais e sintomas, a gente espera para tratar depois essa mulher. E a criança é tratada logo após não nascer. Muito bem. Quer dizer, mais uma vez fica muito claro a importância do pré-natal, né? Exato. Porque não só a doença de Chagas, mas outras doenças, todas podem ser diagnosticadas, sífilis, rastreadas. HIV, rubéola, tudo, né? Quer dizer, há toda essa gama de doenças que pode ser passada para a criança. Que o pré-natal mostra, inclusive, logo no início, em que pode ser tratado de uma forma com mais resultado positivo. O manejo mais adequado, né, para aquela gravidez. Isso, inclusive para tanto a mãe como o bebê ficarem bem, terem saúde. Exato. Olha aí, importante que você que está grávida não deixe de fazer o pré-natal. É mais um problema desse tão sério aí como a doença de Chagas, né? E o que é que a gente faz, tanto a gente da capital como as pessoas do interior, para que a gente possa se proteger no dia a dia da doença de Chagas? É importante a questão, por exemplo, hoje em dia a gente não tem mais aqueles problemas com as casas de pau a pique, né? A gente diminuiu muito pela qualificação e fomento também, né, das moradias, que era aquela forma onde os barbeiros se localizavam. Mas as pessoas que estão na região rural, é importante ela ter os ambientes onde elas estocam o açaí, onde ela coloca as ferramentas, as coisas dela, bem limpinha,
Por quê? Porque esses chupons, os barbeiros, eles têm tendência a ir para esses locais escuros. Então, assim, é importante ter esse cuidado de limpeza do ambiente, né? E no caso das pessoas do interior que trabalham nesse ciclo aí de produção do açaí desde a coleta, é importante também tomar cuidado, né? Na hora de fazer a retirada do açaí, tirar as sujidades, até para o seu consumo lá, fazer o branqueamento e, obviamente, quem recebe e compra aqui, no caso dos batedores de açaí, fazer todo o segmento correto do processo de limpeza e branqueamento do açaí, para evitar a transmissão pela maceração do barbeiro, que é nas fezes, no trato, no tubo digestivo dele é que está o agente infeccioso. Será que as pessoas que batem açaí, no geral, sabem fazer esse trabalho? Olha, o que acontece? Justamente por conta dessa... Para que serve a vigilância epidemiológica, né? Só para destacar aqui, é importante saber que a doença de Chagas aguda, ela é de notificação imediata. Aconteceu um caso que foi detectado, fez o exame, foi confirmado, tem que notificar rapidamente o município e o estado tem que notificar também. Agora, quando é a crônica, ela pode ser notificada em 7 dias. Para que serve isso? Para a gente entender a epidemiologia, né? Como é que está se comportando essa epidemiologia no estado, né? Então, a partir desse recorte, do entendimento disso, que, obviamente, o estado, o município e as próprias pessoas também que trabalham com esse recorte do açaí, elas começaram a ser trabalhadas pela vigilância. Para quê? Para se adequar aos processos de produção, para evitar o quê? A transmissibilidade. Pois é. Mas, doutora, é o seguinte... Infelizmente, nem todos estão com selo. É isso que eu quero dizer, é isso que eu quero colocar aqui. Por exemplo, a pessoa acabou de perder o emprego. Aí ele procura uma saída, não tem. E aí ele diz, fulano ali está vendendo, eu tenho a minha casa, tem um pontozinho na frente, ou é uma casa de esquina, lá no meu bairro. Então, em tal lugar eu tenho um amigo que vende uma máquina de açaí, de bater açaí. Eu vou comprar, quando ver o peso, compro o caroço, que eu já vi lá, compro o caroço do açaí e vou bater. Quer dizer, ela não tem experiência, mas ela quer livrar uma barra. Ela está precisando ganhar dinheiro. Eu acho que essa pessoa, e eu acredito que não são poucas, sim, com certeza, que inclusive não são alcançadas nem pela vigilância sanitária. Porque Belém em si, quantos será que tem de batedor de açaí? Muita gente. Eu sei que cada dia surge. Então, quer dizer, eu acredito que nesse momento aqui, ainda mais o programa vai para o YouTube, vai para as redes sociais também, mas nesse momento, para a pessoa que assiste TV, é muito importante a gente deixar isso claro, né? Porque a pessoa está se aventurando em um trabalho em que ela está com toda a boa intenção, ela quer ganhar dinheiro, ela quer sustentar a família dela. Mas por essa inexperiência dentro apenas ela acha que é o sustento dela e que é só bater o açaí, que eu acredito, eu não tenho números, mas eu acredito que é isso que acontece demais e daí os problemas. Exato. Infelizmente, né? O que acontece é que para qualquer estabelecimento funcionar, a gente sabe que a gente precisa de liberações, mas também a gente sabe que a realidade não é essa. Como onde eu quero entrar. Como o senhor colocou nessa situação, por exemplo, que é o que acontece principalmente nas regiões mais periféricas, né, em que as pessoas estão ali lutando pela vida e querendo, né, uma forma de ganhar dinheiro. Então, assim, é complicado esse aspecto, porque eu sempre digo, a gente precisa ter consciência de escolher um local que resguarde a qualidade da manipulação do alimento. Porque se você não tem certeza, aí eu digo, é melhor você deixar para depois, para outro dia. Eu estou falando do caso do comprador. Sim. Entendeu? E o caso do pequeno empreendedor, ele tem que buscar se adequar, porque o mercado está exigindo cada dia mais.
As pessoas estão... Cada conhecimento que as pessoas adquirem, elas exigem mais. Porque é importante para ele e importante, Exato. sobretudo, para quem vai Exato. adquirir o seu produto. Perfeito. Inclusive para que ele tenha também credibilidade, né? Porque Exato. todo comércio, para ele ir adiante, ele precisa que tenha credibilidade. Exato. Pois é, mas isso é uma coisa que, com certeza, está acontecendo nesse momento que nós estamos Sim. gravando aqui esse programa. Sim. Tem alguém começando a bater pela primeira vez a sair, né? E que estarão nos vendo, nos assistindo, e eu tenho certeza que é também uma espécie de alerta, Sim. despertamento. Infelizmente, nós estamos encerrando aqui o nosso momento, que para mim foi muito agradável, está sendo. Eu queria lhe pedir para você dar uma olhadinha lá para a câmera e trazer uma mensagem aí para a nossa população, para a nossa audiência, sobre a doença de Chagas, principalmente para que quebre mitos, e incentive o cuidado, realmente, as pessoas devem ter com a própria saúde e com a saúde dos outros, quem manipula alimentos, né? Por favor. É importante que nós, enquanto consumidores, porque eu também me enquadro, né, do açaí, da abacaba, a gente possa ter o cuidado, né, da qualidade do produto que você está consumindo. E, obviamente, para aquele que é o empresário, né, que trabalha nesse ramo, também a cada dia mais buscar qualificação de como fazer o processo adequado da limpeza, do branqueamento, sem pular etapas, porque a gente sabe que às vezes no tempo da safra é muita demanda, né, porque existe muita procura também, mas é importante tanto a população que consome quanto o empreendedor, cada um faça a sua parte, para que a gente possa diminuir esses números alarmantes, né, na Amazônia Legal, falando de Pará, no estado do Pará, que é o que bate recorde aí junto com o Amazonas, tá, da transmissão oral pelo consumo de um produto que é internacional, que é o açaí, né, que ganhou o mundo. Então, nós, enquanto população, precisamos prezar pela qualidade do que a gente consome, do que a gente comercializa, do que a gente manda para fora, para a gente aumentar, como o Vanderlei disse, a nossa credibilidade, um produto que é tão maravilhoso, tão gostoso, tão nutritivo, né, e que faz parte da nossa cultura. Muito bem. Eu quero lhe agradecer. Eu que agradeço. Foi um momento muito interessante, eu mesmo achei, e espero que você, que também está nos acompanhando, também tenha aprendido, recebido, despertado esse momento aqui com a doutora Charliana. Charliana, como é que eu lhe encontro nas redes sociais? Eu não sou muito de divulgar, né, redes sociais. Eu tenho Instagram, né, mas não é profissional, é pessoal mesmo, né? Sim. Mas eu trabalho na CESPA, né, com a parte de vigilância em saúde, e de qualquer forma eu vou estar, né, em contato com os profissionais da ponta, principalmente no recorte da saúde da mulher e da criança. Mas alguém que queira lhe convidar, como eu lhe convidei. Charliana Aragão, @ Charliana Aragão é o meu Instagram. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Falamos aqui com a doutora Charliana Aragão Damasceno, farmacêutica bioquímica, doutora em biologia de agentes infecciosos e parasitários. Esse foi o seu programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Espero encontrar você no próximo episódio. Um grande abraço, fica com Deus.